Lição 13, 17 a 23 de dezembro. O processo do juízo. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Uma questão sobre a qual a Bíblia é bastante clara é a realidade do juízo. Deus julgará o mundo. Os textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, além de serem numerosos, não apresentam uma ambiguidade. A justiça que aqui e agora está tão em falta, um dia virá. Lembre-se, não existe decreto divino arbitrário que eleja alguns para a salvação e outros para a perdição. Cada um é responsável pelo seu próprio destino. No fim, o julgamento não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas o momento em que Ele indica qual é a nossa escolha final, se o aceitamos ou não, uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. O conceito de um julgamento investigativo pré-advento do povo de Deus fundamenta-se em 3 ensinos bíblicos básicos. Um é a noção de que todos os mortos, justos ou injustos, permanecem inconscientes no túmulo até a ressurreição final, como está escrito em João capítulo 5, versos 25 a 29. O segundo é a existência de um juízo universal de todos os seres humanos, como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, e como está escrito também em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 13. O terceiro é o fato de que a primeira ressurreição será a recompensa abençoada para os justos e a segunda ressurreição será a morte para os ímpios, como está escrito em João, capítulo 5, versos 28 e 29, e em Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6 e versos 12 a 15. O livro de Daniel nos ajuda a entender tanto o tempo quanto a natureza desse juízo pré-advento. No final dos 2.300 dias simbólicos, em 1844, o santuário celestial será purificado, como está escrito em Daniel 8,14. Compare esse verso com Hebreus capítulo 9, verso 23. E o juízo investigativo pré-advento começaria, como está escrito em Daniel capítulo 7, versos 9 a 14. 2 formas diferentes de expressar o mesmo evento. E o juízo é em favor dos santos do Altíssimo, como está escrito em Daniel capítulo 7, verso 22. No juízo investigativo pré-advento dos justos, somente os exércitos dos céus estão envolvidos, como está escrito em Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. Mas durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, os próprios santos também participarão, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3, Judas, capítulo 1, verso 6 e Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6. O juízo investigativo pré-advento começou em 1844, quando foram postos uns tronos, foi instalada a seção do tribunal e foram abertos os livros, como está escrito em Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. O juízo milenar, no entanto, começará depois que os santos forem levados para o céu e se sentarem em tronos, e o juízo foi confiado a eles. Então, mais uma vez, os livros celestiais serão abertos e os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que estiver escrito nos livros, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 12. Esse processo oferece uma oportunidade para os santos avaliarem os registros celestiais e verem o tratamento justo de Deus em todos os casos. Ele não apenas recompensa todos os seres humanos segundo o que merecem, com base em suas próprias decisões, mas também explica por que faz isso. Durante a Idade Média, havia uma forte tendência de se retratar Deus como um juiz severo e punitivo. No presente, a tendência é descrevê-lo como um pai amoroso e permissivo que nunca pune os seus filhos. No entanto, o amor sem justiça se transforma em caos e ilegalidade,
e a justiça sem amor se torna opressão e dominação. O processo do juízo divino é uma mistura perfeita de justiça e misericórdia, ambas derivadas do seu amor incondicional. O juízo executivo é a intervenção divina punitiva final e irresistível na história humana. Julgamentos punitivos limitados ocorreram, por exemplo, na expulsão de Satanás e seus anjos rebeldes do céu, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 12, na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, como está escrito no capítulo 3 do livro de Gênesis, no dilúvio, como está escrito nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Gênesis, na destruição de Sodoma e Gomorra, como está escrito no capítulo 19 do livro de Gênesis, e em Judas, capítulo 1, verso 7, na morte dos primogênitos do Egito, como está escrito em Êxodo, capítulo 11 e 12, e na morte de Ananias e Safira, como está escrito no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 1 a 11. A bondade e longa tolerância de Deus, sua paciência e misericórdia exercidas para com seus súditos, não o impedirão de punir o pecador que se recusou a ser obediente aos seus requisitos. O ser humano, um criminoso contra a santa lei de Deus, perdoado apenas por meio do grande sacrifício que ele fez ao dar o seu filho para morrer pelos culpados, porque a sua lei era imutável, não dará ordens a Deus. Deus está conduzindo a história humana em direção ao seu clímax no tempo do fim. No final do milênio, todos os ímpios mortos serão ressuscitados para receber a sentença punitiva final, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versos 5 e versos 11 a 15. Então, quando todo o processo do juízo estiver concluído e nada mais puder ser acrescentado a ele, os ímpios reconhecerão a justiça de Deus. Diante de todos os fatos do grande conflito, tanto os fiéis quanto os rebeldes de todo o universo declaram de comum acordo: justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das Nações. No dia do juízo final, toda pessoa que se perder compreenderá a natureza da sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e seu real significado será visto por todo aquele que foi cegado pela transgressão. Diante da visão do Calvário com sua misteriosa vítima, os pecadores estarão condenados. Toda falsa desculpa será banida. Ficará evidente como a rebelião humana é abominável. As pessoas verão os resultados de sua escolha. Toda a questão entre a verdade e o erro no longo conflito terá então sido esclarecida. No juízo do universo, Deus ficará isento de toda a culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus, nem motivo para deslealdade.